E aí, From Billy, hoje eu vou falar sobre a promo do episódio 8, sobre algumas fotos também do episódio 8, vou falar sobre o Kenny e vou falar também sobre a água, que eu acho que vai trazer uma surpresa bem desagradável para aquele povo lá. Então, já começando com a promo, a gente tem a Tabitha e o Jade conversando sobre a entrada do túnel e ela avisa ele, lá dentro tem aqueles símbolos, mas também os monstros estão dormindo. E ele acaba que vai tentar ver se é possível entrar ou não e se é seguro, né? Se realmente vale a pena que eles possam entrar lá. That's where I saw your symbol. Those things that come out at night, they're down there too. Yeah. Mas logo na sequência a gente vai ter uma conversa da Tabitha com o Victor e ele diz que todas as pessoas que saíram para buscar respostas não voltaram. É claro que isso tem a ver muito com eles não saberem como se matam os monstros e que as árvores também levam para lugares randômicos e desconhecidos, então é muito perigoso buscar respostas. Por isso o Victor, né, que é totalmente traumatizado, não quer que eles busquem respostas. People shouldn't go looking for answers. Why not? Because they don't come back. Mas a Tabitha dá pra ver na foto que ela tá analisando os desenhos do Victor. E é por ali que eles vão conseguir as maiores informações, porque ele guarda suas memórias através dos desenhos e mais ou menos eles contam a história da cidade, os detalhes que estão mostrando desde o início. E os desenhos são tão importantes que eles estão na abertura e eles são citados diretamente várias vezes. Depois a gente vai ver também o Kenny e o Boyd conversando sobre uma forma possível de matar o monstro, que vai ser mergulhar uma bala de revólver naquele líquido da Billy e depois tentar atirar nos monstros de longe. Isso vai ser uma tentativa dele para matar os monstros, mas talvez nem seja nesse 8º episódio. You take the bullets, dip them in the bile, fire from a safe distance, then we see. Depois a gente ainda vê também a Marielle reclamando que tem barulhos no porão e eles falam, se acontecer alguma coisa tu sai correndo, mas a consequência disso também pelas fotos é que eles vão queimar o corpo do Sorriso. Something's happening downstairs. If you see anything come up these stairs, you run. Se você está aqui pela primeira vez, não esquece de dar um like no vídeo, curtir o canal para não perder nada, eu tô sempre falando de Origem e diversas outras séries. Então acaba que eles vão queimar mesmo o corpo do Sorriso e agora eu vou falar um pouquinho sobre o Kenny. Tem gente falando que o Kenny pode ser o infiltrado, o espião, mas eu acho que não é nada disso. O comportamento do Kenny nessa temporada, ele tá sendo muito mais sensato, muito mais maduro. Aquela pessoa que nos diz não, a gente tende a ver como uma pessoa chata que tá cortando o nosso barato. Mas se vocês pensarem em todas as soluções que ele está dando, elas fazem um sentido completo. Quando ele disse, vamos queimar direto o corpo do Sorriso ao invés de levar para dentro, fazer análise e tudo mais. O que ele queria dizer com isso? Para te fazer uma análise, para te fazer uma autópsia de um ser desconhecido, tu precisaria de um traje especial, precisaria de luvas especiais, precisaria a tua respiração estar protegida para você não se contaminar. Isso é o que um chato falaria. Quando ele falou da situação da Sarah, também a mesma coisa. Ele não ia simplesmente perdoar a Sarah por ela ter causado a morte do seu pai. Então ele tá sendo chato realmente nesse episódio porque ele tá mostrando as falhas das pessoas. Mas isso não faz com que eu acredite que ele seja um espião. Se eu fosse apostar minhas fichas hoje, eu ainda diria que é a velhinha fofoqueira que desapareceu do seriado também. Então notem que ela aparece, desaparece, tá ali, mas não tá ali. Quando ela vai falar alguma coisa, ela causa algum tipo de tumulto, ela deixou o remédio dela justamente para Marielle usar. Então ela faz algumas coisas que são más. Os outros personagens não fazem esse tipo de coisa, com exceção de um ou outro, né? Então para mim a questão do Kenny é que ele não é um informante, voto muito mais pela velhinha fofoqueira. E a gente ainda tem outras informações com as fotos que tem a ver com o Randall e com o Jim, que eles vão sair, mas vai dar alguma coisa muito errada, porque o Randall ele realmente não é um personagem assim totalmente confiável. E o Jim tá apostando todas essas fichas nesse tipo de coisa. Talvez nem seja culpa dele, né? Na foto aparece ele mexendo nos fios. Eu acho que ele vai conseguir fazer funcionar o rádio de novo e provavelmente, talvez ele consiga conversar com alguém e aí só que a resposta não vai ser tão legal. Uma outra coisa que eu falei para vocês que eu ia falar sobre a água, isso é mais uma teoria minha que eu tô começando a ver que está se desenhando.
todas as vezes que o Eugene fala sobre alguma coisa que ele está preocupado, ele se refere à água como sendo um elemento principal, ou a água está aparecendo ali. Na primeira vez que ele conversa com a Fátima, né, ele fala sobre o lago, então depois aparece ele conversando com a Julie, e ele realmente está conversando numa piscina, do lado da piscina que está esvaziada, né, com ela. E depois a gente vê ele, a cena mais terrível do último episódio, que é quando ele é atacado pela geisha. Nós vemos também daqui isso tem essa relação com a água, e aí algumas pessoas teorizaram que poderia ser a saída da cidade, porque tem o farol e tudo mais. Eu tô pensando justamente o contrário, eu acho que na água é onde vive o monstro esse do pesadelo, que seria, né, a versão da bailarina que vai se transformando em pessoas diferentes de acordo com a pessoa que está sonhando. E eu acho que ela vai sair pela água. Daí eu tô fazendo essa relação já de início aqui pelos parâmetros que estão se repetindo. Aparece a água no começo quando ele conversa com a Fátima, depois a piscina e depois o ataque que ele sofre na banheira. A bailarina, né, a geisha ali, ela tá se transformando em pessoas diferentes conforme a pessoa que ela tá atacando. Ela apareceu como sorriso, apareceu como bailarina e apareceu como essa geisha que todo mundo achou que era a Fátima no final. Mas ela não tem uma forma definida, né? Eu acho que como ela é um monstro de pesadelo, ela vai aparecer conforme a pessoa tem medo, conforme algumas das suas memórias. Então eu tô apostando que o que vem pela água não é a saída, e sim é a morte. E aí me lembra também aquela expressão do Ang Kui, que alguns de vocês falaram para mim que é Olá Morte, então talvez isso tenha a ver com isso também. No momento aquelas crianças de branco desapareceram e a gente não sabe exatamente o que elas querem dizer, mas talvez elas voltem novamente para a tela, porque se eles forem visitar os túneis, elas estão ali em volta. Lembrando que tem uma delas que está preso lá dentro. Então eu acho que realmente as piores notícias vão vir pela água. E o inverno está chegando e o Victor realmente está muito preocupado porque as pessoas estão tentando fazer a busca por respostas e ele já viu esse filme acontecer antes. Toda vez que as pessoas buscaram respostas, elas acabaram mortas. E ele é o único sobrevivente disso. É o cara que tem mais experiência, mas está super traumatizado e não consegue dar respostas diretas. E vocês, quais as expectativas para o episódio de amanhã? Vocês estão bem ansiosos assim como eu? Escrevam aqui embaixo. Um abraço e até o próximo vídeo.